Você já se sentiu como um náufrago? Alguém que, no meio do oceano, começa a nadar desesperado atrás de cada barco que passa, achando que aquele é o último. A água salgada entra na boca, os braços queimam, o coração dispara, e você pensa: se esse barco não me ver, eu afundo. Essa é a imagem exata do homem que implora por atenção. A dor não é só o não dela, não é só a mensagem ignorada ou o encontro que nunca acontece. A dor verdadeira é mais profunda e mais silenciosa. É a sensação de que sua própria existência depende de um olhar, de uma resposta, de uma migalha de atenção jogada na sua direção, como restos de comida para um animal faminto. O medo real aqui não é a rejeição em si, é a solidão de não ser visto. É o pavor de olhar no espelho e não encontrar ninguém ali, a não ser um reflexo que só existe quando os olhos dela o iluminam. Existe uma lei invisível na natureza, um princípio de escassez que rege tudo o que vive. Em qualquer ecossistema, o predador que mais caça é o que menos come. Ele gasta tanta energia perseguindo que acaba fraco demais para abater a presa. A água que mais se busca, que mais se cavuca no solo árido, é a que mais se esvai entre os dedos. Sua imploração por atenção não é um pedido de amor. Permita que essa verdade penetre fundo. Não é um gesto de carinho ou uma tentativa romântica. É um anúncio público, um outdoor gigantesco escrito em letras vermelhas. Eu estou em falta. Eu não tenho. Eu preciso que você me dê. E o que a natureza faz com aquilo que anuncia sua própria carência? Ela o ignora, ela o descarta, ela passa por cima. Ela não sente sua falta, porque você nunca dá espaço para a falta existir. Você está sempre ali, sempre disponível, sempre na mesma frequência. A falta precisa de vazio para nascer. E você preencheu cada centímetro do espaço entre você e ela com a sua presença sufocante. Prepare-se para o choque. Porque o que vou dizer agora pode doer, mas é a chave da sua libertação. Quando você suplica por atenção, você não está pedindo para ela te amar. Você está pedindo para ela validar a sua própria existência. Você coloca nela o peso de ser a sua razão de viver. Se ela responder, eu existo. Se ela olhar, eu valho algo. Se ela der atenção, eu sou alguém. Você transfere para os ombros dela um fardo que nem você consegue carregar. E o que acontece com qualquer um que carrega um peso grande demais? Ela se afasta. Não por maldade, não por crueldade, não porque você é feio, pobre ou chato. Ela se afasta por instinto de sobrevivência. Ninguém quer ser a âncora de um navio que afunda. Ninguém quer ser o oxigênio de um homem que esqueceu como respirar sozinho. O fim da sua imploração, portanto, não é o fim do jogo. É o início da sua soberania. É o primeiro passo em território que você nunca explorou. O território de quem não precisa de migalhas, porque aprendeu a cultivar o próprio banquete. Quando você para de implorar, o silêncio que se instala não é vazio. É um eco. E todo eco para quem vivia no caos ensurdecedor da própria carência, soa como um trovão. De repente a menina que não respondia suas mensagens, que deixava você no vácuo por dias, que tratava sua presença como algo garantido, sente algo estranho. O barulho cessou. A fonte daquela validação constante secou. E aí ela se pergunta: por que ele não mandou mensagem hoje? Por que ele não curtiu minha foto? Por que ele não está ali, onde sempre esteve? Perceba a inversão. Antes você é que se perguntava. Agora, é ela. Você deixa de ser o suplicante que corre atrás, e se torna a pergunta sem resposta. E uma pergunta sem resposta, meu amigo, é a única coisa que o cérebro humano não consegue ignorar. Ela vai revirar isso dentro dela. Vai criar teorias. Vai duvidar de si mesma. Vai sentir um incômodo desconhecido. E esse incômodo tem um nome. É a falta. A mesma falta que você sentia. Só que agora quem sente é ela. Imagine um prédio inteiro com o alarme de incêndio tocando sem parar. No primeiro minuto, todos entram em pânico. Depois de uma hora,
As pessoas tapam os ouvidos. Depois de 3 horas, ninguém mais se importa. O barulho se torna parte do cenário. É irritante, mas é previsível. Agora, imagine que o alarme se cala de repente. O silêncio que se segue não é paz. É uma tensão absurda. As pessoas param o que estão fazendo. Olham umas para as outras. Algo está errado. O silêncio é mais ensurdecedor do que o barulho. Sua atenção era esse alarme. Você tocou sem parar, dia após dia, esperando que alguém viesse apagar um incêndio que só existia dentro de você. E quando você finalmente desliga o alarme, ela consegue ouvir os próprios pensamentos pela primeira vez. E é nesse silêncio que você entra. Não como o homem que pedia, mas como o homem que ela não consegue mais ignorar. Você acredita que quanto mais presença, mais valor. Essa é a crença que move sua alma ansiosa. Se eu estiver perto, se eu aparecer, se eu lembrar ela do meu nome todos os dias, o valor do que eu ofereço vai crescer. Pois saiba que isso é uma mentira confortável, e mentiras confortáveis são as mais perigosas. Na psicologia feminina inconsciente, valor e abundância são opostos absolutos. Eles não andam juntos, eles se repelem. Cascalho existe aos montes. Você pisa em cascalho na rua sem nem olhar para baixo. Ninguém guarda cascalho no bolso. Ninguém tranca cascalho num cofre. Diamante é raro. Diamante exige esforço para ser encontrado. Diamante não está na superfície. Seu erro mais profundo. A raiz da sua frustração silenciosa é ser cascalho emocional. Você está sempre disponível, sempre acessível, sempre igual. O mesmo tom de voz, a mesma velocidade de resposta, a mesma previsibilidade chata de um relógio que nunca quebra. Você não é misterioso, você é previsível. E o que é previsível não gera desejo. O que é previsível é apenas útil. Toda mulher, mesmo sem saber, aplica um teste silencioso. Ela não faz isso por maldade. Ela faz isso porque o inconsciente dela está programado para filtrar homens fracos de homens fortes. E o teste é simples, brutal e eficaz. O teste é: ele consegue ficar sem mim? Se a resposta for não, você falha. Se você demonstra, por palavras ou ações, que sua estabilidade emocional depende dela, você falha. Se você manda 3 mensagens quando ela mandou uma, você falha. Se você fica triste, ansioso ou irritado quando ela some, você falha. E falhar nesse teste tem uma consequência clara. Você se torna um projeto, um fardo, uma responsabilidade. Ninguém deseja uma responsabilidade. Ninguém acorda de manhã excitado com a ideia de carregar um peso. O que se deseja é uma experiência, uma aventura, um alívio. Quando você mostra que sua vida é completa sem ela, que você tem seus próprios objetivos, suas próprias dores, suas próprias alegrias, que não dependem da presença dela, você passa no teste. Você se torna a recompensa, não o prêmio de consolação que ela aceita por pena, a recompensa que ela precisa merecer. A dopamina, o neurotransmissor do desejo, é uma substância traiçoeira. Ela não é liberada pelo que você tem, ela é liberada pela antecipação do que você pode ter. O cérebro humano ama a incerteza, ama a possibilidade, ama o risco calculado. Quando você está sempre ali, sempre disponível, a antecipação morre. O prazer está na caça, não na posse. A posse é o fim do prazer. O que um caçador faz depois que abate a presa? Ele come. E depois? Ele procura outra. Sua ausência estratégica não é joguinho, é gatilho químico. É você, conscientemente ativando o sistema de recompensa do cérebro dela. Ela não sente sua falta por saudade romântica, dessas que viram poesia. Ela sente sua falta porque o cérebro dela está viciado em tentar prever seu próximo passo. E quando ela não consegue prever, o desejo nasce. Quando ela não consegue controlar, a obsessão começa. No momento em que você reduz sua disponibilidade pela metade, algo muda no campo magnético entre vocês. É uma mudança invisível, mas você vai sentir. As mensagens que antes demoravam horas, dias, começam a chegar em minutos. As perguntas se tornam mais frequentes, mais íntimas, mais urgentes. O que você está fazendo não é interesse genuíno.
É um radar, um sonar tentando localizar um alvo que sumiu do mapa. Onde você foi? Não é saudade. É o pânico silencioso de quem perdeu o controle. Você não precisa fazer nada disso acontecer. Não precisa xingar, cobrar, explicar, pedir. Apenas desapareça. Apenas ocupe o seu espaço. Apenas viva a sua vida, como se ela fosse uma obra de arte em andamento. O vácuo que você deixa não é um castigo para ela. É um presente. É o único presente que realmente ensina. O presente da ausência. Quem nunca perdeu, nunca valoriza. Quem nunca sentiu falta, nunca deseja de verdade. Um mágico nunca revela seu truque. O poder dele está inteiramente no que você não vê. Se o mágico mostrasse como a carta desaparece, o truque acabaria. A plateia iria embora. O espanto morreria. Quando você implora a atenção, você mostra todas as cartas. Você entrega o manual de instruções da sua própria alma. Olha, estou aqui. Olha, estou carente. Olha, estou desesperado. O truque acaba antes mesmo de começar. O você que ela deseja, o homem misterioso que a mantém acordada à noite, é aquele que ela ainda não desvendou. É aquele que tem camadas. É aquele que não entrega tudo de uma vez. Sua ausência é a caixa do truque. É o lugar onde a mágica acontece. Mantenha essa caixa fechada. Não abra. Não explique. Não se justifique. Deixe que ela se pergunte. Deixe que ela tente entender. Deixe que ela queira desvendar. Porque enquanto ela estiver tentando desvendar você, ela estará pensando em você. E não existe espaço mais íntimo do que a mente de uma mulher, ocupada por um homem que ela não consegue decifrar. Você está preso na pior das prisões. Não é uma cela com grades de ferro. É uma cela invisível, construída com suas próprias mãos. Tijolo por tijolo, ansiedade por ansiedade. Essa prisão se chama reatividade. Você não age, você reage. Ela manda um oi, você responde na hora, como um cachorro que ouve o dono chamar. Ela some por 3 dias. Você manda 7 mensagens, tentando entender o que fez de errado. Ela posta uma foto no Instagram, você curte em menos de 2 segundos, como se aquela curtida fosse um voto de amor eterno. Você não é um homem. Você é um botão de controle remoto nas mãos dela. Ela aperta, você se move. Ela aperta de novo, você se move de novo. A ilusão de controle é cruel. Você acha que está fazendo acontecer. Mas a verdade é que você está apenas reagindo ao que ela decide fazer. A dor mais profunda aqui não é ser controlado. É saber, no fundo do seu peito, que está sendo controlado e não conseguir parar. É a humilhação silenciosa de perceber que seu estado emocional depende de um story que ela postou ou de uma mensagem que ela decidiu não responder. A ciência do comportamento é cruel, mas é honesta. Ela nos mostra um fenômeno chamado reforço intermitente. Funciona assim. Um estímulo que vem sempre na hora certa, sempre previsível, perde o efeito rapidamente. Se toda vez que você apertar um botão, uma luz acender, você vai apertar algumas vezes e depois parar. Ficou chato. Agora, se você aperta o botão e às vezes a luz acende, às vezes não, às vezes demora, às vezes vem forte, você nunca mais para de apertar. Você fica viciado. Seu silêncio, quando aplicado com inteligência, não é um não definitivo. Não é um portão fechado. É um talvez. É uma porta entreaberta. E o talvez é o combustível mais poderoso da obsessão feminina. Ela vai ficar acordada às 2 da manhã, rolando na cama, o cérebro fervilhando. Por que ele não respondeu? Será que ele está com outra? Será que eu fiz alguma coisa? Será que ele perdeu o interesse? Ela não está sofrendo. Ela está tentando resolver um quebra-cabeça. E um quebra-cabeça que não se resolve é o único que mantém alguém preso. Você não precisa ser rude. Não precisa ignorar de forma agressiva. Não precisa fazer joguinhos infantis de vou demorar 3 horas para responder porque ela demorou 2. A chave é mais sutil. A chave é a lentidão emocional. Responda, mas responda no seu tempo, não no tempo dela. Esteja presente, mas com a energia clara de quem tem coisas mais importantes para fazer. E isso não é fingimento. Essa é a parte mais importante.
Você não está representando um papel. Você está, de fato, construindo uma vida que exige sua atenção. O trabalho exige, o treino exige, os amigos exigem, os seus sonhos exigem. Não é sobre não ligar para ela. É sobre não depender dela para ligar para a sua própria vida. Essa diferença é sutil na superfície, mas para o inconsciente dela é um abismo. Ela sente a diferença entre o homem que finge ser ocupado e o homem que realmente é ocupado. O primeiro cheira a desespero, o segundo cheira a poder. Durante os próximos 3 dias, quero que você adote uma lei simples. Eu chamo isso de lei do tempo duplo. Se ela demorou 1 hora para responder, você espera 2. Se ela demorou 1 dia, você espera 2. Se ela mandou uma mensagem de 1 linha, você responde com 1 linha. Nunca mais. Nunca com mais entusiasmo do que ela demonstrou. E aqui está o exercício que vai mudar o jogo. Em um desses dias, simplesmente não responda à última mensagem. Deixe-a no visto. Deixe aquele visualizado ali, azul, frio, silencioso. Não explique, não justifique, não mande um depois eu falo. Apenas suma. Observe o que acontece. Observe o caos silencioso que se instaura do outro lado. As mensagens que começam a chegar em maior quantidade. As perguntas disfarçadas de casualidade. A necessidade dela de preencher o vazio que você criou. Você não está sendo tóxico. Não está sendo manipulador. Você está sendo um espelho. Você está mostrando a ela, através da sua ausência, o que ela fazia com você, o tempo todo. O espelho não é cruel. O espelho é verdadeiro. Sua maior ferramenta de atração não é a sua língua. É a sua ausência. Grave essa frase em algum lugar, onde você possa ver todos os dias. Aprenda a calar. Aprenda a esperar. Aprenda a ser o homem que não precisa provar nada. Reflita sobre isso. Quem precisa provar alguma coisa, já admite por si só, que não é suficiente. O homem seguro não anuncia sua segurança. Ele apenas é. O homem valioso não pede para ser valorizado. Ele apenas está ali, fazendo o que faz. O silêncio ativo é a arte de comunicar sem abrir a boca. É a arte de dizer eu sou suficiente através da ausência de súplica. É a arte de fazer com que sua falta seja mais eloquente do que sua presença jamais foi. Quando você domina essa arte, você deixa de ser mais um na fila. Você se torna o homem que ela tenta entender. E não há desejo mais forte do que o desejo de entender algo que escapa. Você já reparou em um padrão que se repete como um fantasma teimoso? Quando você está solteiro, despreocupado, vivendo sua vida sem pensar em relacionamento, parece que as mulheres surgem do nada. Quando você está comprometido, ou claramente interessado em outra, aquela que te ignorava por meses, aparece como um raio. Isso não é coincidência, não é sorte, não é obra do acaso, é o inconsciente feminino operando com sua precisão cirúrgica habitual. Existe um radar ali, um dispositivo primitivo e poderoso, que detecta a escassez. Quando você direciona sua atenção para outro lugar, quando você demonstra que tem opções, que não está parado no tempo esperando por ela, você aciona um gatilho primitivo na mente dela. E o pensamento que surge é sempre o mesmo. Se ele é bom o suficiente para ela, talvez eu esteja perdendo alguma coisa. Seu desinteresse aparente cria um vácuo. E a natureza, minha palavra, abomina o vácuo. Ela corre para preencher esse espaço, não porque gosta de você de repente, mas porque não suporta a ideia de que alguém mais pode ter o que ela escolheu ignorar. O erro fatal, o que mantém a maioria dos homens presos nesse ciclo infinito de esperança e frustração, acontece exatamente no momento do retorno. Ela surge, manda uma mensagem, dá um like, aparece no seu caminho. E o que você faz? Você se derrama, você volta a implorar. Você acha que a guerra acabou, que você venceu, mas você não venceu nada. Se ela voltou porque você sumiu, e você volta a correr atrás, assim que ela aparece, o ciclo recomeça do zero. Você ganhou uma batalha momentânea e perdeu a guerra inteira.
O segredo não é voltar a correr, é manter a calma, é tratar o retorno dela como algo natural, como se você esperasse que isso acontecesse, ou pior para ela, como se você nem tivesse notado que ela havia sumido. Quando você recebe o retorno dela com indiferença educada, algo se quebra dentro dela. A segurança dela se desfaz. Ela esperava que você pulasse de alegria. Ela esperava controle. E o que ela encontra é um homem que não está desesperado pela presença dela. Isso, meu amigo, a desestabiliza profundamente. O valor de um objeto não está no objeto em si. Está no que os outros estão dispostos a pagar por ele. Um quadro pode ser uma tela pintada com tintas baratas. Se ninguém quer, é lixo. Se um colecionador oferece 1 milhão, é obra-prima. O valor é percepção. Quando você implora, quando você está sempre disponível, quando você demonstra que faria qualquer coisa por ela, seu valor de mercado é zero. Você está se oferecendo de graça. E o que é de graça, ninguém respeita. Agora, quando você demonstra, através de ações silenciosas, que outras pessoas te valorizam, que outras mulheres te desejam, que sua vida é rica e abundante sem ela, seu valor dispara. Sua missão não é convencê-la do seu valor com palavras. Palavras são vento. Sua missão é tornar tão óbvio, tão claro, tão inegável que outras pessoas o veem como valioso, que ela se sinta uma idiota por não ter percebido antes. E esse sentimento, o arrependimento disfarçado de curiosidade, é um dos motores mais fortes da atração feminina. A partir de hoje, você vai parar de postar coisas nas redes sociais, pensando: será que ela vai ver? Esse pensamento é a corrente que prende você ao cais. Você vai postar porque sua vida é interessante. Você vai postar porque está fazendo coisas legais. Você vai sair porque seus amigos são bons companheiros. Você vai treinar porque seu corpo merece respeito. Você vai trabalhar nos seus projetos porque eles são a extensão da sua alma. A chave não é fingir que tem uma vida, é ter uma vida de verdade. E quando ela olhar de longe, de relance, talvez através de uma foto, talvez através de um comentário de um amigo em comum, ela vai ver um homem em movimento, não um homem parado na chuva, esperando ela abrir a porta. Um homem que está correndo atrás dos próprios objetivos. E nada, absolutamente nada, é mais atraente para o inconsciente feminino do que um homem em seu propósito. Porque um homem em propósito não precisa de validação. Ele já tem a própria validação. Ele já tem a própria recompensa. Ele já tem o próprio fogo. Um farol não corre atrás dos navios. Pense nisso. Um farol fica ali, firme, na beira do precipício, enfrentando a tempestade, emitindo sua luz de forma constante. Os navios é que procuram o farol na escuridão. Eles é que se orientam por ele. Eles é que se sentem seguros quando o veem. Seja o farol. Pare de ser um barco furado, cheio de remendos, tentando atracar em qualquer cais que apareça. Construa sua torre, acenda sua luz, torne-se um ponto de referência. Quem precisa de você é que vai navegar até você. E se não navegarem, não faz diferença. O farol não se apaga porque nenhum navio apareceu. Ele continua ali, cumprindo sua função, iluminando o mar vazio. A sua função não é ser desejado por ela. A sua função é ser tão inteiro, tão completo, tão magnético, que o desejo dela se torne apenas uma consequência natural da sua existência. Quando você entende isso, você para de perseguir. E quando você para de perseguir, estranhamente, ela começa a correr atrás. Por que você implora? A resposta é dura, mas necessária. Não vou adoçar este comprimido amargo. Você implora porque tem um buraco dentro de si, um vazio escuro, silencioso, que você tenta preencher com qualquer coisa que esteja ao alcance. E o que está mais próximo, o que parece mais acessível, é o olhar dela, é a resposta dela, é a atenção dela. Você acredita no fundo do seu peito dolorido que ela pode tapar esse buraco, que o amor dela vai ser o cimento que vai fechar essa fissura na sua alma. Isso não é amor, isso é fome. Amor é o que se dá quando se está cheio. Fome é o que se pede quando se está vazio. E a fome tem um cheiro. Ela transpira pelas palavras ansiosas, pelos olhos que não desgrudam,
pelos dedos que digitam mensagens em excesso. A fome cheira a desespero. E o desespero, meu amigo, é o repelente mais eficaz que existe no universo da atração. Enquanto você tentar usar ela para tapar o seu próprio buraco, você será um suplicante eterno, um mendigo emocional, sentado na calçada da vida, esperando que ela jogue algumas moedas de atenção na sua direção. A cura não está nela. A cura está em você descer no escuro, encarar o monstro da sua própria solidão e descobrir que o monstro, na verdade, é só um espelho. Não se trata de se amar mais. Esses conselhos vagos e inúteis pioram a situação porque te dão a ilusão de que um pensamento positivo vai resolver o que só a ação correta resolve. Trata-se de realocar energia. É simples, mas não é fácil. Toda a energia que você usava para stalkear o perfil dela, para criar cenários na cabeça, para esperar a mensagem que não vinha, para sofrer por antecipação, para mandar textos longos, tentando explicar seus sentimentos, toda essa energia precisa ir para algum lugar. A energia não desaparece, ela se transforma. Então transforme. Pegue essa torrente de força vital e direcione para um único objetivo seu. Um objetivo que não tenha nada a ver com ela. Pode ser a academia, pode ser um negócio, pode ser um livro, pode ser aprender um instrumento, pode ser construir um corpo mais forte. Torne-se obcecado por algo que não seja ela. Essa obsessão, essa chama que queima dentro de você, por um propósito próprio, vai gerar um brilho nos seus olhos. E esse brilho, meu amigo, é magnético. Ele atrai sem pedir permissão. Ele chama a atenção sem fazer barulho. Quando você se preenche, quando você tapa o seu próprio buraco, com o cimento das suas próprias conquistas, você se torna perigoso. Não no sentido violento, no sentido estratégico. Você se torna o homem que pode dizer não. Você se torna o homem que pode sair da mesa no meio do jantar se não estiver sendo respeitado. Você se torna o homem que pode encerrar uma conversa que não está indo para lugar nenhum. E adivinhe só, o inconsciente feminino, moldado por milhões de anos de evolução, é biologicamente programado para desejar o homem que tenha coragem de ir embora. Porque esse homem demonstra uma coisa que não pode ser fingida: opções. Ele demonstra que não está ali por falta de alternativa. Ele demonstra que escolheu ficar, mas pode escolher partir. E ter opções, ter alternativas, ter a liberdade de dizer não, é o maior sinal de status que existe. Não o carro, não o relógio, não o dinheiro. A liberdade emocional. O homem que não precisa de ninguém é o homem que todos desejam. Imagine um elástico, coloque ele entre você e ela. Agora, o que você tem feito até hoje? Você pega o elástico e estica ele em sua direção. Você puxa com toda a força da sua carência. Você implora para que o elástico fique perto de você. O que acontece? Duas opções. Ou o elástico quebra e a conexão se rompe de vez, ou o elástico se solta da mão dela e acerta você no rosto. Dorosa dos dois jeitos. Agora experimente outra coisa. Solte o elástico. Largue. Deixe de puxar. Para onde ele vai? Ele vai para longe de você. Ele volta para a posição original perto dela. Mas a natureza do elástico não é ficar parado. A natureza do elástico é querer voltar ao centro. Quando você para de puxar, você para de gerar tensão. Você permite que o movimento natural aconteça. Se ela quiser esticar o elástico de volta em sua direção, ela vai ter que fazer um esforço. E se ela fizer, você sabe que é genuíno. Se ela não fizer, você nunca aprendeu. Você apenas a observava, como se observa um pássaro que pode voar ou ficar. A sua paz não depende do pássaro. A sua paz depende da sua capacidade de apenas observar. Implorar é o ato de quem se sente pequeno. Parar de implorar é o primeiro passo para se reconhecer gigante. Repita isso para si mesmo até que grude nos seus ossos. Você não precisa que ela sinta sua falta para ser completo. Essa é a grande armadilha. Você precisa sentir sua própria falta. Saudade de quem você era antes de colocar ela num pedestal. Saudade do homem que tinha sonhos,
que tinha fome de mundo, que tinha prazer nas pequenas coisas. Reencontre esse homem. Ele não morreu. Ele está apenas soterrado embaixo de todas as camadas de carência, medo e rejeição que você acumulou. Escave. Tire a terra com as mãos. Ele está ali, respirando, esperando. E quando você o reencontrar, algo mágico vai acontecer. Você vai perceber que nunca precisou dela. Você só precisava de si mesmo. E esse homem reencontrado, esse homem inteiro, esse homem que não implora, ele é o único que pode realmente atraí-la. Não porque ele tenta, mas porque ele simplesmente é. O pior pesadelo do homem que implora não é o não. O não pelo menos traz um fim, uma certeza, um fechamento que permite enterrar a esperança e seguir em frente. O verdadeiro pesadelo é o sim quando ele já mudou. É o retorno dela, no momento exato em que você finalmente desistiu, em que você começou a reconstruir seus muros, em que você já não contava mais com nada. E ela vai voltar. Não por acaso, não por obra do destino. Ela vai voltar porque o silêncio que você plantou, germinou. A falta que você criou, amadureceu. Ela sentiu o eco do vazio que você deixou. Pode ser com uma mensagem casual, do tipo, oi sumido. Pode ser uma curtida numa foto antiga do seu Instagram. Pode ser uma resposta a um story que você postou há 3 dias. Seu coração vai disparar. A adrenalina vai inundar suas veias. O velho você, aquele que você está deixando para trás, teria respondido com um texto de 5 linhas, cheio de pontos de exclamação, tentando parecer desinteressado, mas transbordando ansiedade. O novo você, o homem que está lendo estas palavras agora, faz diferente. Ele precisa fazer diferente. Ou todo o trabalho terá sido em vão. O erro fatal do retorno é achar que ela voltou porque finalmente te amadureceu, porque finalmente reconheceu seu valor, porque finalmente viu a luz. Ela não voltou por nada disso. Ela voltou porque sentiu sua falta. E sentir falta, permita-me ser brutalmente honesto, não é amor. Sentir falta é curiosidade. É o cérebro tentando resolver um quebra-cabeça que ficou sem solução. É o ego ferido perguntando, como ele ousa seguir em frente sem mim? É o medo de ter perdido algo que agora que não está mais disponível, parece valioso. Se você pular no pescoço dela, se você responder com entusiasmo desmedido, se você mostrar que estava esperando por esse momento como um cão espera o dono na porta, a curiosidade morre na hora. O tédio volta com força total. E ela vai embora de novo, mais rápida do que da primeira vez. Você precisa ser um porto seguro, não uma âncora. Um porto seguro é um lugar onde se pode chegar, descansar, mas de onde se pode partir. Uma âncora prende, afunda, impede o movimento. Acolha, mas não corra. Responda, mas não se derrame. Receba, mas não implore. Vou te dar um protocolo simples. Chamo de protocolo dos 3 Ps. Primeiro, paciência. Não marque encontro para o dia seguinte. Não responda no mesmo minuto. Não transforme o retorno dela em uma emergência nacional. Deixe ela esperar. A espera é a moeda de troca na economia da falta. Segundo, postura. Você não é mais o cara legal que paga jantar na esperança de ganhar um beijo no final da noite. Você não é mais o homem que se derrama em elogios para ser notado. Você é o homem interessante que tem uma vida. E sua vida não parou porque ela mandou uma mensagem. Continue fazendo o que estava fazendo. Continue construindo. Continue evoluindo. Terceiro, poder. E o poder, neste novo jogo que você está jogando, está no seu silêncio. Fale menos do que ela. Escute mais do que ela espera. Observe. Observe se ela está disposta a entrar no seu mundo, a se adaptar à sua agenda, a respeitar o seu tempo. Se ela não estiver, se ela ainda espera que você corra atrás, você terá a resposta que precisa. E a resposta não será dita com palavras. Será mostrada com ações. Sua ação será virar as costas mais uma vez, sem ódio, sem rancor, apenas com a certeza de quem sabe o que merece. Se você aplicar isso, se você tiver coragem de seguir esse protocolo,
mesmo quando o coração gritar para fazer o contrário. A dinâmica nunca mais será a mesma. Você sai do papel de aquele que corre atrás, para aquele que é conquistado. E ser conquistado, entenda isso, é a posição de maior poder em qualquer relação humana. O caçador pode até ter a emoção da perseguição, mas é a presa desejada que define as regras. Você não precisa mais provar nada. Você já provou para si mesmo, nos dias de silêncio e reconstrução, que é suficiente. O ônus da prova agora é dela. Foi ela que te perdeu, mesmo que na época ela não soubesse. Foi ela que te ignorou, mesmo que agora ela finja que não lembra. Foi ela que fez as escolhas que levaram ao afastamento. Agora ela que te procure, ela que se esforce, ela que demonstre. Se ela não se esforçar, você terá a resposta mais honesta que qualquer declaração de amor poderia dar. Ela não estava pronta para você. Você construiu um castelo. Antes, você ficava na porta da frente, debaixo da chuva, convidando qualquer um que passasse para entrar. Você oferecia as chaves, o vinho, o lugar mais quente perto da lareira. E as pessoas entravam, se aqueciam e iam embora, sem nem fechar a porta. Agora, você está sentado no trono, lá dentro. A porta continua aberta, porque você não é um homem que prende ninguém. Mas quem quiser entrar, precisa atravessar o jardim, subir as escadas de pedra, passar pelo salão principal e provar que merece a audiência. Você não desce do trono para ninguém. O trono é a sua vida, a sua paz e seu propósito. Quem quer sua companhia, que suba. Quem não quer, que continue andando. O castelo continua ali, firme, com ou sem visitantes. E você, sentado no trono, finalmente entende uma verdade que os suplicantes nunca entendem. O desejo não se implora. O desejo se inspira. E nada inspira mais desejo do que um homem que já é completo antes de qualquer mulher chegar. Durante esta jornada, você descobriu algo que nenhum curso de sedução superficial vai te ensinar. Você descobriu que implorar atenção não é um gesto de amor. É o selo da sua própria insignificância estampado na testa. Cada mensagem sem resposta que você insistiu em mandar, cada like dado com segundos de diferença, cada elogio jogado no vazio, foi um tijolo no muro que separa você da sua própria soberania. Você aprendeu que a falta gera valor, que o diamante brilha porque é raro, que o silêncio é a ferramenta mais poderosa do mago, e que o vazio interno só pode ser preenchido por uma pessoa, você mesmo. Não existe fórmula mágica, não existe truque secreto que funcione sem que você mude por dentro. Existe apenas uma mudança de estado, uma transição de suplicante para soberano, de náufrago para farol, de cachorro que corre atrás da própria cauda, para homem que caminha em direção ao próprio horizonte. Talvez depois de tudo isso, depois de você aplicar o silêncio, depois de você reconstruir seus muros, depois de você se tornar o homem que não implora, ela não volte. E eu quero que você entenda, com a clareza de quem finalmente enxerga, que isso não é uma derrota, é a maior vitória de todas, porque se ela não volta, você descobriu uma verdade que a maioria dos homens morre sem saber. Você não precisa dela. Você não precisa de nenhuma mulher para ser completo. Você não precisa de validação externa para saber que vale alguma coisa. E esse conhecimento, meu amigo, vale mais do que 1000 noites de paixão. Vale mais do que qualquer corpo, qualquer beijo, qualquer promessa sussurrada no escuro. Você quebrou a corrente. Você se libertou da necessidade. E um homem livre, um homem que não precisa, é o homem mais perigoso e mais atraente que existe. Porque ele não pode ser manipulado, ele não pode ser comprado, ele não pode ser controlado. Ele apenas é. E o apenas ser de um homem íntegro é mais magnético do que qualquer performance. A partir de agora, não finja, seja. Não haja como se tivesse uma vida incrível enquanto por dentro o deserto continua. Tenha uma vida incrível de verdade. Construa tijolo por tijolo. Não haja como se fosse confiante, enquanto por dentro o medo rói seus ossos. Torne-se confiante através de ação, de superação, de vitórias pequenas que se acumulam, como grãos de areia, que um dia viram montanha. O mundo externo é apenas um espelho do seu mundo interno. Se você está vendo rejeição lá fora, é porque há rejeição dentro de você.
Se você está vendo indiferença, é porque há indiferença pela sua própria vida. Mude o interno, e o externo se curvará. Não por mágica, por causa. Pare de contar os minutos até a mensagem dela. Pare de calcular quanto tempo faz desde a última vez que ela te respondeu. Comece a contar as conquistas do seu dia. O treino que você fez, o livro que você leu, a conversa difícil que você teve, o passo em direção ao seu sonho. Encha seu tempo de modo que não sobre espaço para a ansiedade. Você não nasceu para ser o prêmio de consolação de ninguém. Você nasceu para ser o prêmio principal. E prêmio principal não implora para ser levado. Ele espera, sereno, pois sabe que seu valor é inquestionável. Guarde essa frase. Ela é o mapa para os dias de fraqueza. Nos dias em que a carência bater a porta, nos dias em que o dedo coçar para mandar aquela mensagem, nos dias em que a solidão apertar o peito, leia essa frase em voz alta. Repita até que a vontade passe. Ela vai passar. Toda onda passa. Você só precisa não afundar enquanto ela está aí. Feche os olhos por 10 segundos. Agora mesmo. Pause a leitura se precisar. Feche os olhos. Visualize a versão de você que não se abala com um vácuo. A versão que dorme tranquilo porque sabe quem é, não porque recebeu uma mensagem de bom dia. A versão que acorda e a primeira coisa que pensa é no próprio propósito, não no que ela está fazendo. A versão que sorri sozinho porque está contente com a própria companhia. Esse homem existe. Ele não é uma fantasia. Ele está ali embaixo de todas as camadas de carência, medo e rejeição que você acumulou, como roupas velhas num armário. Tire as camadas, uma por uma. É desconfortável, é doloroso, mas do outro lado do desconforto está a liberdade. A sua jornada não é sobre ela voltar. A sua jornada é sobre você finalmente se encontrar. É sobre você olhar no espelho e não ver um suplicante, mas um homem. Um homem que errou, que sofreu, que aprendeu e que agora caminha com a coluna ereta porque não deve nada a ninguém. O resto, o universo se encarrega. O resto não é problema seu. O seu problema é ser tão inteiro que qualquer falta que alguém sinta de você seja apenas um reflexo da sua plenitude.